Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com a turma de Itaberaba, são 26 de setembro, 14h12. A gente vai fazer essa aula aqui, que eu vou compartilhar a tela para vocês, para a gente começar com as apresentações do conteúdo. Pronto. Hoje nós vamos dar sequência a um conteúdo que a gente falou da base legal do direito tributário financeiro. Certo? Se vocês acharem que eu estou indo rápido demais, ou não estiverem me ouvindo direito, é só sinalizar. E também na passagem de slide. Então, hoje nós vamos estabelecer uma abordagem para tentar esclarecer a questão relacionada ao objeto de estudo, tanto do direito financeiro quanto do direito tributário, né? E vamos falar um pouco com vocês sobre a questão das necessidades públicas, tá certo? Então, nós vamos seguir a sequência dos slides, fazer os comentários para vocês, e no final, nós vamos passar um vídeo curtinho que faz um resumo dessa abordagem, tá certo? Vamos lá. Aqui. Nesse primeiro slide, nós temos colocamos aqui para tentar estabelecer uma diferença entre o direito financeiro e o direito tributário. A nossa ementa, ela contempla esses dois contextos, tanto do direito financeiro quanto do direito tributário. Tanto um quanto o outro são ramos do direito público. No entanto, o direito financeiro tem um objeto de estudo e o direito tributário tem outro objeto de estudo. Então, o direito financeiro, enquanto conjunto de princípios e normas que regulam a atividade financeira do Estado, receita, gestão e despesa. O que isso significa? A base do direito financeiro, ela está na Constituição da República de 1988. Então, a primeira questão que vocês precisam ter em mente é de que, para vocês estudarem acerca do direito financeiro, você tem que ir na Constituição, certo? Ela que vai estabelecer princípios e normas que regulamentam o direito financeiro, as finanças públicas do Estado. E eles vão estabelecer as normas que vão nortear cada um desses movimentos relacionados à ordem financeira. Então, o direito financeiro é ramo do direito público que se constitui em um conjunto de princípios e normas que regulam o quê? A atividade financeira do Estado. Então, o objeto de estudo do direito financeiro é a atividade financeira do Estado. E o que vem a ser essa atividade financeira do Estado? Se eu fosse colocar um resumo aqui, colocando já um resumo, na verdade, para vocês aqui, o que vem a ser a atividade financeira do Estado? A atividade financeira do Estado corresponde, em termos gerais, à entrada de receita, a alocação dessa receita para o pagamento de despesa e a forma como é feita a gestão desses recursos. Então, tanto um prefeito quanto um governador de Estado, o presidente da República, enquanto chefes do Poder Executivo, eles gerenciam, eles fazem a gestão desses recursos. Então, a atividade financeira é a entrada de recursos no Estado para que ele possa desenvolver, a partir dessa aporte de receita, que ele possa desenvolver o pagamento de despesas. Essas despesas, se nós fizermos uma comparação com a nossa casa, a gente tem despesas fixas e a gente tem despesas variáveis. Quais seriam, por exemplo, as despesas fixas? Se no caso da casa, em razão dessa comparação, nós teríamos que ter uma receita para pagar um aluguel, uma conta de energia, uma conta de água, combustível do nosso carro, da nossa moto, o pagamento da fatura de cartão, as compras, o pagamento de escola para quem tem filhos, o pagamento de um plano de saúde. Ele entraria ali na parte
das despesas fixas. Então, a primeira coisa que tem que se estabelecer, né, quando você tem receita, é você fazer um planejamento para verificar se o que você tem de aporte financeiro, que você tem de receita, vai ser suficiente para você fazer as suas despesas. Porque além das despesas que você tem fixas, você também tem despesas variáveis. Por exemplo, uma viagem de férias, né? O pagamento de um serviço de de um encanador, de um pedreiro, que você eventualmente precisa para fazer na sua casa. Então, é necessário que você tenha esse equilíbrio entre receita e despesa, despesas fixas e despesas variáveis. Trazendo isso para o Estado, e aí quando eu falo Estado, eu me refiro ao Estado como um todo, pessoa jurídica e direito público, e as unidades da federação que o compõem, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O Estado, ele também tem suas despesas. Quais seriam, por exemplo, uma despesa fixa do Estado? Alguém poderia tentar? O que vocês acham que poderia ser colocado como uma despesa fixa do Estado? Vocês não têm ideia? O pagamento do funcionário, do funcionalismo. Então, uma das despesas do Estado é o pagamento dos funcionários. Então, o Estado, assim como a nossa casa, precisa ser gerenciada. Então, o direito financeiro, ele vai cuidar justamente da atividade financeira do Estado. Né? Ele vai regulamentar, ele vai estudar esse processo. Já o direito tributário, conjunto de princípios e normas que regulam as relações jurídicas entre o Estado e o particular, né, que é um ramo também do direito público, ele tem como objeto de estudo essa relação jurídica aqui, ó, entre o Estado. O Estado, ele é o credor, é aquele que tem o direito a receber o pagamento de tributos, e do outro lado você tem o particular, um contribuinte, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, o objeto de estudo do direito tributário é justamente a relação jurídica tributária que se estabelece entre o Estado, enquanto detentor do crédito, e o particular, o contribuinte, pessoa física ou jurídica, que é o devedor. É aquele que tem a obrigação de levar dinheiro aos cofres públicos. Estão conseguindo acompanhar direitinho, pessoal? Estão conseguindo? Sim, estou sim, estou anotando. Tá. Se estiver indo muito rápido, qualquer coisa, só um momento. Rebeca, basta aí. Bom, posso dar sequência aqui? Bom, eu entendo o silêncio como um sim. Então, veja só. Para efeito do direito tributário, então, o objeto de estudo é justamente a obrigação tributária, a relação que se estabelece entre o contribuinte, pessoa física ou jurídica, com o Estado. É um direito de natureza pública e há uma preponderância do interesse público sobre o interesse particular. Ou seja, o que vai prevalecer? Se houver um conflito entre o interesse privado de alguém e o interesse público, deve prevalecer o interesse público. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Alguém quer montar um posto de gasolina numa determinada área de um município. Quando ele vai pedir o alvará para começar a obra, o município verifica que aquele local é área de preservação ambiental. Então, entre o interesse do particular
que quer montar um posto de combustível, né? Alegando que com isso vai gerar emprego e renda. Mas, de um outro lado, você tem aquilo como área de preservação ambiental. Essa área de preservação ambiental, ela é o interesse público. E há um conflito, então, entre o interesse público, a preservação ambiental, e, do outro lado, o interesse de um particular. Então, muito embora aquele posto de combustível ele vai gerar renda para o município, mas a preservação do ambiente, né, do meio ambiente, é um interesse bem maior. Então, havendo esse conflito, existe a preponderância do interesse público em detrimento do interesse particular. Além de ser um direito público, além de ter como objeto de estudo a obrigação tributária, o direito tributário ele possui autonomia didática e científica. Por quê? Ele é um ramo do direito que possui autonomia didática e científica. Porque ele tem princípios e tem uma legislação própria, né? Então, onde é que estão esses princípios? Estão na Constituição da República. Além disso, o direito tributário, ele estabelece uma relação com outros ramos do direito. Não tem como você estudar o direito tributário sem você verificar a base dele constitucional, administrativo, com o próprio direito financeiro, direito processual, penal, civil e internacional. O direito constitucional é o ramo do direito público que vai dar a base ao direito tributário, né? Os preceitos, os princípios que vão nortear surgem justamente na Constituição. A Constituição, ela não cria tributos. No entanto, ela estabelece os parâmetros, os limites de atuação de cada unidade da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A relação do direito tributário com o direito administrativo, o direito administrativo, em linhas gerais, né, ele vai, dentre outras coisas, tratar sobre os atos administrativos praticados pelos agentes públicos. Então, a parte administrativa relacionada aos atos praticados pelo chefe do Poder Executivo, pela Câmara de Vereadores, enfim, é relacionado ao aporte teórico do direito administrativo. Com o direito financeiro vai justamente falar, como eu disse aqui a vocês, da atividade financeira do Estado. O Estado, para realizar suas despesas, ele precisa de recurso financeiro. Então, cabe ao direito financeiro fazer toda a gestão, toda a administração dos recursos financeiros que entram e das despesas que deverá ser feitas, sejam despesas fixas ou sejam despesas variáveis. Então, o direito tributário é justamente o ramo do direito público que trata da relação entre o fisco e o contribuinte. Por quê? O objeto é essa relação jurídica tributária. O fim é trazer justamente recursos para o Estado realizar as suas despesas. O direito tributário, como eu disse a vocês, é um ramo do direito autônomo e ele possui uma legislação própria. A base, além da Constituição de 1988, é essa aqui, o Código Tributário Nacional de 1966. Vamos lá. Sequência aqui. Pronto. Então, é isso aqui, olha, pessoal. Nós temos aqui, de um lado, o sujeito ativo da relação jurídica tributária, que é o credor, que é aquele que tem o direito a receber o pagamento dos tributos, né, o fisco. Do outro lado, você tem o sujeito passivo, que é o devedor, o contribuinte, que pode ser a pessoa física ou jurídica. No entanto, existe uma outra figura, além do contribuinte, que é o responsável tributário. O que isso significa? Em algumas situações, não é um contribuinte diretamente que paga o tributo. É uma terceira pessoa que recolhe o tributo e repassa para o credor. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Quando uma pessoa ela tem a carteira assinada, certo? Quando uma pessoa ela tem a carteira assinada e quando ela recebe seu contra-cheque, seu pagamento mensal de salário, no lado dos descontos, existe um valor correspondente ao desconto do imposto de renda da pessoa física. Quem faz esse desconto no seu salário não é você. Quem faz esse desconto no seu salário
é o seu empregador. Então, o empregador, quando ele recolhe uma parte referente ao imposto de renda lá no seu contra-cheque, ele está fazendo o papel de responsável tributário, né? Então, ele pega esse valor, ele não é titular desse crédito e ele vai mandar para onde? Ele vai recolher esse valor a quem? Para a União, porque no nosso exemplo eu falei sobre o imposto de renda. Então, de um lado você tem o sujeito ativo, credor, e do lado você tem o sujeito passivo, devedor. Essa relação aqui, ela se dá em razão de uma prestação, né? O objeto dessa relação aqui, entre o sujeito ativo, credor, e o sujeito passivo, devedor, contribuinte, é o pagamento de tributo. Pode ser um imposto, pode ser uma taxa, pode ser uma contribuição de melhoria. Essa prestação pecuniária, né, a principal fonte dela é o pagamento em dinheiro. Excepcionalmente, pode ser, não se reverter em dinheiro, vai ser uma prestação acessória. Então, a prestação, ela pode ser principal, pagamento em dinheiro, ou pode ser acessória, né? O que é uma prestação acessória? Vou ilustrar aqui para vocês. Um comerciante, quando ele abre o seu comércio, ele vende mercadorias, por exemplo, ele precisa ter um talão de nota fiscal. Ele precisa ter os seus livros contábeis. E isso deve ficar na empresa à disposição do fisco. Então, essa é uma obrigação acessória. Se ele não cumprir isso, ele poderá pagar uma multa. Vou dar outro exemplo de uma obrigação acessória. Todo ano, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica faz uma declaração de imposto de renda. Faz uma declaração de imposto de renda. O ato de declarar é uma obrigação acessória. Se a pessoa não faz no prazo, né, isso gera uma multa tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Inclusive, eu sempre sugiro às pessoas que se não tenham todos os comprovantes para juntar ao seu imposto de renda, né, não tenham todos os seus comprovantes, eles façam a declaração para dentro do prazo especificado pela Receita naquele ano, e depois ele faz uma declaração retificadora. Ele consegue a documentação depois e tudo mais, ok? Então, aqui, ó, nós temos essa relação obrigacional entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, e o objeto dessa relação é o pagamento de tributo, que pode se reverter, em regra, o pagamento em dinheiro ou uma prestação acessória, como essas situações que eu citei aqui para vocês. Vamos seguir? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Pronto. Vamos dar sequência aqui. Então, voltando à questão do direito financeiro, nós temos a atividade financeira do Estado. O que é a atividade financeira do Estado? O conceito que eu trago aqui é de Aliomar Baleiro. A atividade financeira do Estado consiste em obter receita pública, criar o crédito e gerir o orçamento, e despender de despesas, o dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu aquelas outras pessoas de direito público. Então, a atividade financeira do Estado nada mais é do que captação de receita, né, para gerar um crédito e poder fazer o pagamento das suas despesas. E o administrador, o gestor público, o prefeito, o governador, o presidente da República, vai, então, fazer a gestão desses recursos. Vamos seguir. Visto isso, nós temos aqui a questão do direito financeiro, seu objeto de estudo, que é a atividade financeira do Estado, e nós temos receita pública, orçamento público, despesas públicas e o crédito tributário. O conjunto desses elementos aqui são fundamentais para que a gente entenda
como é que isso funciona na questão do planejamento de cada um dos entes federados. Deixa eu só abrir aqui o título, deixa eu voltar um pouco. Onde é que a gente encontra isso na Constituição de 1988? O título 6 da Tributação e do Orçamento, artigo 145 ao 169, tem 2 capítulos. O capítulo 1, que vai tratar do sistema tributário, e o capítulo 2, que vai tratar das finanças públicas. Onde é que a gente encontra isso na Constituição, falando sobre as finanças públicas? Artigo 163 ao 169 da Constituição da República. A seção 1 traz as normas gerais e a seção 2 traz, falando dos orçamentos. No artigo 165, que fala da questão dos orçamentos, diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Então, são 3 leis que formam o conjunto das finanças públicas no Estado, que daqui a pouco, aqui ainda no slide, nós trazemos para vocês. Vamos lá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou. Vocês estão me ouvindo? Eu estou conseguindo ouvir. Estão ouvindo? Deu um retornozinho para mim. Agradeço a vocês. Eu estou sim, professor. Eu também estou ouvindo. Tá legal. Porque se tiver muito rápido, qualquer coisa, por favor, só é perguntar. Se tiver alguma dúvida durante minha fala, só é falar também. Vejam só. Nesse quadro aqui, eu falei muito de atividade financeira do Estado, a geração de receita, e o maior volume de receita que o Estado tem é justamente de natureza tributária. São os tributos. E existem várias espécies de tributo. Aqui eu estou trazendo 3. Os impostos, as taxas e as contribuições, para a gente entender um pouco a diferença entre um e outro. Primeiro, os tributos, né? O tributo é o gênero do qual são espécies os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, as contribuições para fiscais e o imposto extraordinário. Então, o tributo, eles formam a receita da União, dos estados e municípios e abrange impostos, taxas e contribuições. Mas, além desses 3, existem mais 2 tipos mais 2 espécies tributárias. Aqui eu vou falar especificamente de taxa, imposto e contribuição. Os impostos, por exemplo, imposto de renda, que é o IR, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, né, que quando você se torna proprietário de um imóvel, né, deixa eu ver, o IPVA, que é o Imposto sobre Produtos de Veículos Automotores, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Todos esses aqui que eu citei para vocês são espécies tributárias, na modalidade imposto. Agora, quando você recolhe esses impostos, em sendo a espécie imposto, não há uma destinação específica para a alocação dos recursos. São utilizados para financiar serviços universais como educação e segurança. Ou seja, quando a gente paga tributo na espécie imposto, nós não sabemos para onde esse dinheiro vai, né? Porque justamente esses recursos eles são utilizados para financiar serviços universais. Aqui 2 exemplos, a alocação de recursos para a saúde, para a educação, a alocação de recursos para a segurança. Agora, se a espécie tributária for uma taxa, né? A taxa é um tributo vinculado a um serviço público específico. Por exemplo, como a taxa de lixo urbano, ou a taxa para emissão de passaporte, ou a taxa tapa-buraco. Ou seja, quando você paga uma taxa, né, você sabe que você vai receber uma contraprestação. Então, se você precisa tirar seu passaporte, então, o pagamento que você paga é uma taxa e você recebe, em contrapartida, o passaporte. Se no teu município é feito a coleta de lixo, então
para que aquela coleta de lixo aconteça, o município pode cobrar uma taxa para a coleta de lixo. Taxa de iluminação pública. Ou seja, toda vez que você está pagando uma taxa, você tem, né, um serviço público específico, uma contrapartida imediata. Além do imposto da taxa, você tem as contribuições. O que são essas contribuições? A contribuição, por exemplo, de melhoria, que representa um benefício direto ao contribuinte. Exemplo, você tem um imóvel, uma determinada área do município, e ali é feita uma obra pública que vai melhorar toda a infraestrutura onde a sua casa está edificada. Consequentemente, né, aquela obra pública, ela valoriza o teu imóvel. E se teu imóvel custava antes 50 mil, depois dessa obra, ele passa a custar 100 e 150 mil reais. Então, houve uma valorização do seu imóvel. Neste caso, se houver uma valorização, né, o município ele pode cobrar uma espécie chamada de contribuição de melhoria, né, porque houve uma melhoria, né, uma valorização do teu imóvel em função da obra realizada. Então, a contribuição de melhoria, para que ela seja cobrada, tem que haver uma demonstração de que houve um benefício direto ao contribuinte, ele se beneficiou daquela obra. Além da contribuição de melhoria, nós temos a contribuição especial. A contribuição especial, ela tem uma destinação específica para um certo grupo, como o pagamento, o recolhimento da PIS, do PIS e do PASEP, certo? Então, o que a gente precisa ter em mente aqui, em razão do tributo, na espécie imposto, é de que quando você paga um imposto, você não tem uma contrapartida imediata, você não sabe a destinação imediata daqueles recursos. Quando você paga uma taxa, quando você recolhe uma taxa, você tem um serviço público específico. Você paga a taxa e deveria receber o serviço. Se não está recebendo, alguma coisa está errada. Se você paga taxa de iluminação pública e não tem iluminação pública na sua rua, se você paga taxa tapa-buraco e sua rua está emburacada, então o Estado não está cumprindo, não está favorecendo, não está prestando, não está lhe passando uma contraprestação imediata. E no caso das contribuições, eu fiz 2 referências aqui, a contribuição de melhoria, né, que representa uma melhoria efetiva para o contribuinte, e a contribuição especial, porque é uma destinação específica para determinado grupo social. Vamos seguir aqui. Então, a questão do orçamento público, né, ela obedece tanto o que vem disposto na Constituição, quanto o que vem disposto na Lei 4320 de 1964, que é a Lei das Finanças Públicas. Então, se o direito tributário, você tem a Constituição e o Código Tributário Nacional, o direito financeiro, você tem a Constituição e a Lei de Finanças Públicas. Eu estou citando aqui a Lei 4320, artigo 1º. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle do orçamento e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 15, letra B da Constituição. Então, esse capítulo aqui das finanças públicas, seção 2, vai tratar justamente dos orçamentos. Artigo 165, 166, 167 e 168 e 169. E o artigo 165 fala justamente das leis de iniciativa do Poder Executivo, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos públicos. Vejam aqui, leis de iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, quem dá início ao processo legislativo é justamente o chefe do Poder Executivo. Pode ser um prefeito, um governador de estado, o presidente da República. Então, ele vai criar, né, ele vai propor um plano plurianual para 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
são de competência do chefe do executivo. Ele apresenta a proposta de lei e isso vai para, se for no município, vai para a Câmara de Vereadores, se for no Estado, vai para a Câmara de Deputados, se for na União, vai para o Congresso Nacional. Então, nesse conceito aqui, eu vou colocar para vocês o que vem a ser orçamento público. O processo orçamentário, né, ele foi instituído pela Constituição de 1988, de acordo com do artigo 165 a 169, e é de observância obrigatória para todos os entes federativos. Significa que todos os entes federados, sempre estou repetindo isso, é necessário, União, Estado, Distrito Federal e municípios, quando vão organizar o seu orçamento, eles devem observar os princípios que estão ali contidos entre os artigos 165 a 169. Um exemplo que eu trouxe aqui é da Constituição do Estado de São Paulo, certo? A Constituição do Estado de São Paulo, ela traz entre os artigos 174 a 176, justamente as diretrizes do sistema orçamentário para o Estado de São Paulo, tá certo? Então, como é que é a base disso? Para que isso seja realizado, tem que observar o que dispõe o artigo 165 a 169. Então, o orçamento ele se constitui num processo integrado de alocação de recursos, compreendendo a atividade de planejamento e orçamento, mediante definição de 3 instrumentos, a iniciativa do Executivo, que eu repito, Plano Plurianual, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Anual, Orçamentária Anual, tá certo? No caso, Constituição da República, Constituição dos Estados-membros e a legislação e a lei orgânica de cada um dos municípios. Vamos seguir. Então, o quadro é esse. Constituição, nós temos aqui a Lei Complementar de Finanças Públicas, que eu citei para vocês, que é de 1964, que norteiam, né, como deve ser um plano plurianual, como deve ser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como deve ser a lei a lei que vai tratar, deixa eu ver que faltou a memória aqui, Lei Orçamentária Anual. Então, esses são os 3 dispositivos legais que o município, o Distrito Federal, que os Estados-membros, que a União devem ter. Aliado à Constituição da República, dos Estados e a Lei Orgânica, e a Lei das Finanças Públicas, que é de 1964, nós temos também a Lei da Responsabilidade Fiscal. O que é isso? Significa que o chefe do Executivo, enquanto gestor, né, ele deve observância a esses princípios todos. Então, e além disso, ele tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, estados, Distrito Federal e municípios não devem gastar mais do que arrecadam, porque senão ele vai ter um endividamento e vai prejudicar o andamento regular da prestação dos seus serviços. Dentro dessa questão, eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa entender como é que isso ocorre durante os 4 anos de mandato do Executivo. Por exemplo, nós estamos agora tendo as eleições 2022 para presidente da República. Mandato de 4 anos. Então, o plano plurianual é uma lei, né, que vai transitar pelos 4 anos de mandato do presidente, pelos 4 anos de mandato do governador, pelos 4 anos de mandato do prefeito. O primeiro ano de mandato, o chefe do Poder Executivo governa com o PPA do seu antecessor e elabora o seu PPA para os próximos 4 anos. Então, por exemplo, quem entrar para o ano que vem, né, quem for eleito para o quadriênio 2023, 24, 25, 26, eles vão pegar a lei PPA do último ano do seu antecessor, certo? Então, quem assumir no ano que vem, 2023, vai seguir as diretrizes do PPA do governo anterior e vai promover, vai produzir a sua proposta de plano plurianual para 4 anos daí para frente.
Então, no segundo ano, o chefe do Poder Executivo trabalha com o seu próprio PPA, né? Então, o chefe do Poder Executivo trabalha com o seu PPA aprovado por quem? Pelo Poder Legislativo. Se fosse um prefeito, enviava o PPA para a Câmara de Vereadores. Se for o governador do estado, envia o PPA para a Câmara dos Deputados. Se for o presidente da República, envia a sua proposta de PPA, de plano plurianual, para o Congresso. Então, o chefe do Executivo, no segundo ano, trabalha com o seu PPA aprovado pelo Poder Legislativo. É o primeiro ano de prática, né, efetiva do seu planejamento. No terceiro ano, né, como ele tem aqui tiver o seu PPA aprovado, o terceiro ano de mandato refere-se ao segundo ano de execução do seu PPA. E o quarto ano refere-se ao terceiro ano de execução do seu PPA. Então, observe aqui que é sempre retroagindo. Quando ele acessa, quando ele começa no seu primeiro ano de mandato, ele segue o que vem antes do seu antecessor. No segundo ano, ele cria o seu próprio PPA, e daí para frente, em todos os anos, segundo, terceiro, primeiro, segundo e terceiro, ele vai seguindo as diretrizes anteriores. Então, esse é o quadro aqui, ó. O PPA, ele é uma lei, né? Ele é um planejamento para 4 anos. É uma previsão de receita, tá certo? Então, o governo prevê que, no caso do governo federal, quanto eu vou arrecadar de imposto de renda durante esses 4 anos? Quanto eu vou arrecadar de IPI, de Imposto sobre Produtos Industrializados? Se fosse o Estado, quanto eu vou arrecadar em 4 anos de ICMS? Se fosse o município, quanto eu vou arrecadar de IPTU, de ISS? É uma previsão de receita. E essa previsão, ela pode se confirmar ano a ano ou pode não se confirmar. Por isso que é um plano plurianual para 4 anos, é uma previsão de receita, é uma previsão de entrada de recursos financeiros. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um conceito, né, para a gente entender o que é esse PPA enquanto um documento, enquanto lei. Então, em sentido amplo, é um documento legal contendo a previsão de receitas, né, quanto eu vou arrecadar possivelmente durante esses 4 anos, e a estimativa de despesa, ou seja, em que eu vou gastar, onde eu vou gastar. Então, eu preciso ter uma ideia da previsão de quanto poderá entrar, e do outro lado, eu preciso dimensionar quanto será a minha despesa. Então, o PPA é um documento legal contendo a previsão de receita e a estimativa de despesas a serem realizadas por um governo em um determinado exercício. Qual é o exercício? O exercício do seu mandato. Então, é uma previsão de receita e estimativa de despesas que é feita pelo Executivo, que passa essa lei por um estudo e aprovação pelo Poder Legislativo. Essa lei ela só poderá ser aplicada na prática se ela passar pelo estudo e consequente aprovação pelo Executivo. Vamos lá. Então, o que vem a ser orçamento público? Né? Eu trouxe um dos conceitos, né, aqui. O orçamento público é o ato através do qual o Poder Legislativo, Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, então é o ato através do qual o Poder Legislativo, como órgão de representação popular, exerce uma ação fiscalizadora sobre o quê? Receita e despesa num determinado período, no caso aqui, se tratando do PPA para 4 anos. Então, o orçamento público é o ato através do qual o Poder Legislativo, como órgão de representação popular, exerce ação fiscalizadora sobre a receita e a despesa, num determinado período, que pode ser do Executivo, do Poder Judiciário e do próprio Poder Legislativo, funcionando assim como instrumento de controle e de planejamento das ações governamentais. Então, a fiscalização, para que efetivamente esses recursos possam acontecer, ele é fundamental. Ele é fundamental. Visto isso, pessoal, eu vou agora passar para vocês, né, vocês vão assistir um pequeno vídeo
que vai retomar esses conteúdos e trazer alguns outros elementos para a gente poder refletir. Vamos lá. Só um momento. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gases, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual.
Resumindo, o Sistema Orçamentário Brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. E também é importante saber que para as leis orçamentárias dos estados e municípios, valem os prazos definidos na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do Município. Somente se essas datas não estiverem fixadas é que valem os prazos determinados na Constituição Federal. Só um momentinho, pessoal. Pronto. Eu estava tentando encerrar o áudio ali. Então, a todos que estão presentes aqui, né, eu agradeço. E só para a gente finalizar essa aula de hoje é o seguinte. O nosso contexto, nós falamos aqui sobre o objeto de estudo, tanto do direito financeiro quanto do direito tributário. No caso do direito financeiro, ele vai tratar justamente da atividade financeira do Estado, a captação de receita, a alocação de recursos para pagamento de despesas, a gestão desses recursos. O direito tributário tem como objeto de estudo a relação entre o fisco, enquanto detentor do direito ao crédito, e do contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, que é o devedor, aquele que tem que pagar o tributo nas suas diversas modalidades, como impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tanto o direito tributário quanto o direito financeiro é um ramo do direito público, né? Eles possuem autonomia e eles têm base constitucional, né? Existem os capítulos que eu citei aqui para vocês da Constituição da República, que falam tanto dos princípios e normas gerais acerca do direito tributário, quanto dos princípios e normas acerca do direito financeiro. Então,
No caso do direito financeiro, né, nós falamos da atividade financeira do Estado, onde o chefe do Poder Executivo, seja o prefeito, o governador do Estado ou o presidente da República, fará um planejamento quadrienal para 4 anos, que é o plano plurianual, onde ele vai estabelecer previsão de receita e previsão de despesas. Ele vai pegar essa proposta de lei e vai encaminhar ao Legislativo. Se for o prefeito, para a Câmara dos Vereadores, se for o governador, para a Câmara dos Deputados, se for o presidente da República, para o Congresso Nacional. Vai ser avaliado e, em sendo aprovado, né, o chefe do Poder Executivo irá desenvolver aquela atividade durante os seus 4 anos de mandato, associando a isso outras 2 leis, que é a LDO e a LOA. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é anual, e a LOA também é anual, certo? Então, esses 3 instrumentos jurídicos, essas 3 leis, formam as leis que vão nortear o orçamento do Estado. Então, o que nós vimos aqui, no caso do direito tributário, além do direito financeiro, no caso do direito tributário, o que nós temos é o seguinte: o direito tributário, o objeto de estudo do direito tributário é a relação jurídica tributária. E essa relação jurídica tributária se estabelece entre o contribuinte, pessoa física ou jurídica, e o Estado. Essa relação tem a ver com o quê? Tem a ver com o pagamento de tributos nas suas diversas espécies. Então, essa relação jurídica tributária, onde é que a gente encontra a base dessa relação jurídica tributária? Na Constituição da República de 1988 e também no Código Tributário Nacional. Então, tanto o direito financeiro quanto o direito tributário, eles têm uma legislação própria. A base é constitucional. No caso do direito financeiro, tem a Lei das Finanças Públicas, que é de 1964, e no caso do direito tributário, tem o Código Tributário Nacional. Pessoal, tem alguma pergunta que vocês gostariam? Eu fui rápido demais. Yasmin, Patrício, Giovana, José Márcio, Sinara, tem alguma pergunta? Por enquanto, não, professora. Por enquanto, não. Eu vou, assim que tiver disponível a edição dessa aula, eu mando para vocês. E quando a gente encerrar, eu vou mandar para vocês o slide, né, que eu coloquei aqui, e também vou mandar um texto falando sobre necessidades públicas. E logo que tiver disponível a edição, eu mando também a gravação. Tá certo? Certo. Olha, vejam só um momentinho aqui que eu tenho um aviso para fazer para vocês.